Capoeiragem carioca antiga. Hoje você vai conhecer um pouco sobre ela. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ramon Catonho. E nesse vídeo de hoje irei contar um pouco sobre a capoeiragem carioca antiga. Quando eu falo referente a esse tema, muitos têm dificuldade de aceitar, pois sempre aprenderam que a única capoeira que existe é a capoeira da Bahia, e ela é pura e imaculada. Mas quando você começa a estudar, você descobre que existia capoeira em várias regiões do país e com várias nomenclaturas e formas de se praticar diferente. Dentre elas, tínhamos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e outros estados. Porém, os estados mais famosos são esses três que eu acabei de citar. Porém, dessas capoeiras, a única que teve berimbau é a capoeira baiana. Por isso que hoje em dia todo mundo acha que só existiu essa capoeira, porque a capoeira que predominou hoje em dia é a capoeira da Bahia. Porém, dependendo do grupo que você pratica, ainda carrega traços de manifestações de certos golpes, de certas metodologias ali, da capoeiragem carioca, da capoeira pernambucana, da capoeira do Maranhão. Depende da região que você pratica capoeira, depende do grupo. Às vezes carrega algumas coisas que remetem a esse passado, embora tenha agora um sincretismo cultural de diversos estados. Enfim, eu fiz essa pequena introdução para explicar a vocês que não existe só uma capoeira e eu não estou aqui para inventar roda. Eu vim falar de fatos históricos e técnicas. Espero que você não cometa anacronismo assistindo esse vídeo e entenda que o que eu vou falar aqui é referente à capoeiragem carioca antiga. Não a capoeira de senhor, que é a capoeira também do Rio, só que modernizada. A capoeira que eu vou estar falando hoje é a capoeiragem antiga. E basicamente hoje irei te explicar de uma forma simples, rápida e objetiva um pouco sobre a capoeiragem. Essa que é bem documentada desde o final do século XIX e início, meados do século XX. Entretanto, os primeiros documentos que temos acesso da capoeiragem no Rio é de 1770, por aí, que temos aí. Mas enfim, aqui eu não vim falar referente à parte mais histórica assim. Eu vim falar mais referente à parte técnica, como funcionava, a forma de lutar, como é que era. Vou estar comentando aqui hoje para vocês. Primeiro, a luta era chamado de capoeiragem ou jogo do capoeira, ginástica nacional ou ginástica brasileira. Segundo, capoeira era o nome dado ao praticante da capoeiragem. Existiam maltas de capoeira que basicamente eram gangues ali de criminosos do Rio de Janeiro, de diversas regiões. Tinham as maltas mais famosas, que era Guaiamuz e Anagô, e tinha outras pequenas maltas também. Normalmente eles costumavam trabalhar para políticos na época. E eles tinham um método de treinamento sistematizado entre eles ali, né? Basicamente, consistia em treinar golpes de pé, cabeça, navalha, faca, cacete. Os capoeiras mais famosos serviam de instrutores para os outros. Primeiro era ensinado os golpes sem o uso de armas, depois utilizavam armas de madeira e logo após os discípulos aprenderem as técnicas, estarem bem, eles utilizavam armas de verdade, chegando a se machucarem, ficarem cortados, ensanguentados ali no treinamento. Até porque eles tinham que estar super preparados, porque eram brigas que ocorriam na cidade do Rio de Janeiro, você tinha que estar preparado, porque você não sabia se era só a primeira briga ali entre maltas ou era só a última, pois eram grupos contra grupos e ambos armados. Imagina como não era sinistro. Você não poderia errar. Alguns capoeiras tocavam sinos na igreja católica, pois eles eram fortes, ágeis, flexíveis. Então eles faziam até acrobacia lá nos sinos lá. E a cidade, o pessoal gostava muito de ver eles ali. Inclusive, algumas maltas se escondiam nas igrejas, ficavam lá como se fossem quartéis generais, pois
não pode entrar armado dentro das igrejas católicas. Entretanto, os capoeiras trabalhavam lá tocando sino e ficavam lá protegidos da polícia. Mas diferente do que muitos pensam, que só existia pretos praticando capoeira, não. Existiam pretos, mestiços, pessoas de diferentes etnias. Existiam maltas que continham europeus. Sim, tinham maltas com europeus praticando capoeiragem. Tinham diversos políticos que praticavam capoeiragem, médicos, escritores, cartunistas. No exército, na marinha e na polícia tinha treinamento de capoeiragem para defesa pessoal e existiam diversos mestres ali presentes. O Rio de Janeiro respirava a capoeiragem. A guarda da capoeiragem consistia da seguinte forma: aqui no livro Guia do Capoeira de 1885, que é a sua versão original, na qual nós temos acesso à versão de 1907, que é o relançamento desse livro que havia sido perdido e poucas pessoas tinham a cópia, então relançaram em 1907, porém o original e primeiro livro da capoeiragem é de 1885, entendeu? Escrita pelo capitão Ataliba, da Marinha. E o que acontece? A posição da guarda da capoeiragem era o seguinte: dá-se o flanco esquerdo para o adversário à distância de 1 metro, ficando as pernas abertas, o pé direito afastado do esquerdo uns 20 centímetros, joelhos um pouco curvos, a parte superior do corpo inclinada alguma coisa para trás e o peso dos mesmos sobre a perna direita. O peso do corpo fica sobre a perna de trás. A vista sempre sobre os olhos do adversário, o braço estendido naturalmente, porém dotados de muita rapidez quando for preciso. Essa é a guarda descrita no Guia do Capoeira. O Rafael Lotos também descreve a guarda da capoeiragem e descreve o seguinte: a primeira posição da capoeiragem é a guarda. A guarda é a característica essencial, indispensável em toda a sua integridade ao exercício da tão perseguida e tão útil ginástica, diz-nos o professor Rafael Lotos. É por essa bélica atitude que se começa a aprendizagem da capoeiragem. Preparar, atenção, em guarda. Leva-se a riba do corpo num aprumo natural, em atitude nobre e ereta, oitava-se à direita ou à esquerda. Tira-se a perna à retaguarda, guardada a linha, dobram-se os joelhos, quando, porém, apruma a perna dianteira, fixando o tronco firmemente sobre a retaguarda, descansando todo o peso sobre a perna de trás. O peito amplamente para a frente do adversário, como querendo impeli-lo para trás. Os dedos em linha quebradas e separados entre si. Os dentes cerrados, a cabeça bem enquadrada sobre os ombros, os olhos fixos, sempre fixos no adversário. Ergam-se depois os calcanhares no momento da ação, aguardando o peso do corpo nas pontas dos pés. Isso foi o Rafael Lotos que disse em 1916. Em 1928 temos o Zuma também, descrevendo a mesma guarda do Rafael Lotos. Basicamente é a mesma guarda do Guia do Capoeira também. E em 1909 temos ali na apresentação, logo após a vitória do Ciríaco contra o Sadamiaco, temos a apresentação na qual um dos alunos dele, demonstrando ali capoeiragem junto, tem uma imagem dele na posição de guarda. Em 1940 temos Veludinho de Copacabana e Adão da Silva demonstrando capoeiragem no jornal ali, e o Adão da Silva na posição de guarda, enquanto o Veludinho aplica um golpe nele. E podemos ver que ambas guardas são a mesma. Num documentário referente ao jogo de corpo, o mestre Celso do Engenho demonstra ali um pouco como eram as brigas de rua no Rio de Janeiro, e ele faz a posição da guarda basicamente igual a ambos capoeiras do passado. A ginga do capoeira no Rio de Janeiro basicamente era chamado de pentear, peneirar ou peneiração. Tinham outros nomes como meneios, gingas, passes, letras, enfim, mas os nomes mais conhecidos ali é pentear, peneirar e peneiração. Basicamente era o nome mais conhecido nessa época ali.
que basicamente, explicando a grosso modo, consistia em balançar os braços e movimentar o corpo, indo de um lado para o outro, balançando ali, para enganar o oponente antes de aplicar o golpe. O Melo Moraes, no século XIX, ali, final do século XIX, ele dizia o seguinte: o capoeira colocado em frente ao seu contendor investe, salta, esgueira-se, pinoteia, simula, deita-se, levanta-se e em um só instante serve-se dos pés, da cabeça, das mãos, da faca, da navalha, e não é raro que um apenas leve de vencido 10 ou 20 homens. Basicamente, o cara ali está sempre enganando o oponente, e um só capoeira no passado conseguia bater de frente com 10 ou até 20 homens. Eu sei que é difícil você entender o passado e hoje em dia, mas eu pedi para você não cometer anacronismo. Estamos falando da capoeiragem antiga, século XIX até meados do século XX. Estou citando o que está escrito nos documentos. Segundo os antigos, a movimentação dos capoeiras, a movimentação de pernas dele, lembra muito o samba. Lembrando que os capoeiras nunca usavam golpes em vão, não passavam golpe no vento ali, ao invés de acertar o oponente. Eles peneiravam para tentar enganar o cara, fingir que vai para um lado, vai para o outro, para acertar um golpe bem violento no cara e conseguir machucar ele com efetividade. Era uma capoeira muito objetiva e muito violenta, bastante perigosa. Alguns golpes na capoeiragem. Tinham pisões que eram dados com bastante violência na tíbia, joelho, canela, tornozelo. Tinha rasteiras, bandas, cotoveladas, joelhadas, dedo no olho, rabo de arraia de vários tipos, fazendo uma analogia para você entender. A meia-lua de compasso, a meia-lua presa, o escorpião, todos eram denominados como rabo de arraia. Pantana, o golpe no qual o siríaco nocauteou o Sadamiaco. O nome original desse golpe era Pantana, porém alguns denominavam também como rabo de arraia, que é basicamente você jogar o corpo para frente com o intuito de acertar ou o peito ou o rosto do oponente. Queixada, que é um chute com o intuito de acertar o queixo do oponente. Pé no peito, é um pontapé no qual você está com as mãos no chão e você dá um chute no peito do oponente. Tinham diversos tipos de pontapés, a capoeira ali, tanto embaixo quanto em cima. Porém, é importante você entender que no passado não tinham tantos chutes altos, no qual, igual conhecemos hoje em dia, pelo fato de muitos utilizarem armas. Então, quando tinha arma na situação, provavelmente não tinha chute alto, a não ser que você quisesse perder tua perna ali. Porque a pessoa, para chutar
a outra no alto. A pessoa com a faca, com alguma arma, tem que ser muito bizonho. Pé de panzina é um dos pontapés ali no abdômen, que era basicamente para afastar o oponente. Alguns descrevem assim, outros descrevem ele com mais violência. O escorão já também é um pontapé no abdômen, que é descrito sempre com mais violência ali, um pontapé bem forte no abdômen. Aí você deve perguntar, pô, Catonho, por que eles não costumavam usar muitos golpes de mão? Pelo fato que se utilizava muito as armas. Os capoeiros costumavam utilizar navalha, faca, cacete, tanto grande quanto pequeno, que eram aqueles cacetetes que hoje em dia nós conhecemos como cacetete, e os cacetes ali pode-se dizer bastão, né? Igual aquele bastão de luta ali que os caras usavam para brigar. Utilizavam bengalas também, guarda-chuvas também. Tinham bengalas e guarda-chuva que tinham punhais ali que você tirava. Às vezes tinha até com veneno ali para poder matar o oponente. E o cacetete, tinha um cacetete ali que eles usavam, que era no máximo uns 50 centímetros ali. E tinha basicamente uma cordinha para prender no teu pulso ali para você segurar para você estar brigando. Lembrando que navalha sempre foi utilizada nas mãos. Inclusive tinha uma técnica que eles utilizavam ali com a navalha, era com o elástico. Eles seguravam a navalha com ela fechada, presa no elástico, e jogava ela para acertar o oponente, para cortar o pescoço dele ou outra parte do corpo ali, e puxava na mão de novo, ela voltando fechada. Exatamente isso. O que acontece? Muitos, por conta da navalha no passado, utilizavam lenço de seda no pescoço, até camisa de seda, roupa de seda, os caras utilizavam, porque a navalha não corta a seda. Alguns tecidos a navalha não corta, dentre eles a seda. Então, muitos capoeiras usavam seda. Mas quando tinha um confronto que não tinha armas, sem ser os golpes de perna, é claro que os camaradas usavam socos, tapas que chamavam de tapona, tapa, chulipa, lamparina, algumas nomenclaturas aí no Rio de Janeiro. Não podemos esquecer também da famosa cabeçada, né? Que chamavam de cocada. Cabeçada no queixo, no abdômen, na boca do estômago, diversos tipos de cabeçada. No nariz também, enfim. Esse foi o vídeo aí falando um pouco sobre a capoeiragem carioca e a sua forma de combate aí, como ela era. Eu costumo falar que ela era uma das lutas mais completas em pé, né? Porque basicamente você se usava o corpo todo. E tinha quedas também, você vai ver ali, tesoura, vai ver baiana, então tem calço, tinha certos golpes ali que eram quedas também. Porém, não tinha a parte de luta no chão ali, você não ia pro chão para finalizar, igual lutas agarradas. Mas caso você queira saber mais sobre a capoeiragem, tem alguns materiais que eu disponibilizo. Vou deixar aqui na descrição aqui o link para você ter acesso a esses materiais. E em breve vai ter um e-book que vou estar lançando, eu e um brother meu aí, com bastante material da capoeiragem. A gente está compilando tudo aí para ficar bem organizado, para facilitar a todos vocês, porque são materiais que eu uso para trazer conteúdo para vocês aí ficar sabendo mais sobre a capoeiragem. E eu vou estar disponibilizando o material tudo separadinho para facilitar você. Então, por enquanto não está aí no ar esse material referente à capoeiragem, mas tem muita coisa. A maioria das coisas está aqui na descrição, no link que eu estou deixando. Porém, eu vou estar fazendo um material que eu vou estar compilando tudo isso e organizando, tá? Então, em breve, não sei quando vai sair, porque é muita coisa que está sendo transcrita, organizada, tudo direitinho ali, corrigindo ortografia. Um trabalho de 2 pessoas apenas, mas em breve vai estar saindo aí no forno aí para vocês aí, vai ser uma parada bem interessante. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Um salve do Mano Catonho. Valeu, falou!